bem? Como vocês estão? Estão bem? Pessoal, como eu fiz aquele outro vídeo antes para vocês, falando um pouquinho como estudar em casa, certo? Para vocês seguirem as orientações. Se vocês não assistiram, assiste lá, tá no YouTube, é um vídeo bem legal, fiz umas pesquisas e serve muito para vocês. Nessa época que a gente vive trancafiado dentro de casa, então, quando a gente tem um sonho, tem uma vontade de conseguir as coisas, a gente tem que correr atrás. Não é fácil, fácil não, mas a gente tem que seguir nossos sonhos. Se a gente desistir, pronto, o nosso sonho cada vez mais vai ficar mais distante. Então, eu estou gravando hoje mais um videozinho para vocês. Vocês vão lá no YouTube, assistem, dá um okzinho, um ok para ajudar o canal. Quem não me segue lá no Instagram, tá aí meu Instagram e o YouTube, conto com vocês, certo? Sabe que tudo que eu faço é pensando em vocês, para que vocês tenham dicas cada vez melhores para conseguir o que vocês pretendem mais à frente. E eu tenho certeza que é chegar à universidade, passar no Enem. E essa é a minha vontade, que vocês todos cheguem lá na frente, todos vitoriosos. Isso é o que eu conto com vocês, certo? Então, gente, eu fiz umas pesquisas e procurei aqui na internet, livros, tudo, os assuntos que mais caem no Enem. Então, eu peguei das provas anteriores, andei analisando tudo e cheguei a uma conclusão, que tem alguns assuntos que eles cobram mais no Enem, é com frequência cair. Então, preparei aqui um resumão para vocês entenderem e a gente discutir um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Resumão dos assuntos de língua portuguesa que mais caem no Enem. Pessoal, veja bem, esse vídeo que eu estou fazendo com vocês, vou comentar, vou falar um pouquinho com vocês, também vou disponibilizar lá no grupo da sala, do Classroom. Quem não está lá no grupo, entre no Classroom, está todo o material lá para vocês, se vocês quiserem anotar, quiserem imprimir, quiserem ler novamente, vai estar lá, certo? Beleza, vamos lá. Então, quais são os assuntos? São vários. Então, peguei, saí pesquisando provas e mais provas e vi que tem alguns que eles cobram mais. Outro dia postei sobre alguns dos assuntos mais recorrentes nas provas do Enem. Hoje, resolvi fazer um resumão sobre cada um deles como forma de te ajudar a se preparar para este dia que está cada vez mais próximo. Vamos direto ao ponto? Na hora? Vamos lá. Então, veja bem, o primeiro de todo mundo sabe que esse é cobrado demais e a gente se prepara muito, que a gente tem que ler muito, tem que escrever muito, tem que entender muito, mas a gente só consegue correndo atrás, lendo. É interpretação de texto. Então, veja bem, interpretar é uma forma de reconhecer informações que nem sempre estão claras em um texto. Este assunto engloba análise do discurso, gramática contextualizada e uma série de outros fatores que te ajudam a perceber aquilo que está nas entrelinhas. Quando interpretamos um texto literário, por exemplo, precisamos considerar panorama histórico, biografia do autor, estilo do autor, movimento literário do qual faz parte. Contudo, é o nosso repertório, que só se constrói a partir da leitura, que nos aproxima de uma interpretação adequada. Outro dia, li uma tira interessantíssima, em que Tom Jobim e Vinícius de Moraes saudavam um tal de João. Olha só, um tal de João. Vamos lá. Enquanto o primeiro afirmava que ele chegara, finalmente, o outro exclamava, chega de saudade. Para quem tem repertório, fica claro que o texto fazia referência à morte do cantor João Gilberto, ocorrida naquele ano, que eternizou a canção Chega de Saudade, de autoria do próprio Jobim. Percebe quanta coisa sabemos quando nossa leitura nos leva além? É isso que o Enem deseja, alunos que apresentem leitura fluente e ótimo repertório. Então a gente só constrói um repertório se a gente lê muito, procurar saber das coisas que estão ao nosso redor, se atualizar, certo? É isso que ele cobra. Então eu quero orientar você que vocês se liguem nisso, certo? Outro assuntozinho que sempre é cobrado no Enem, linguagem verbal e não verbal. Para resumir, linguagem verbal diz respeito a
todo texto escrito, todo mundo sabe disso, não é verdade? Aquele que pode ser compreendido através das palavras. Enquanto isso, a linguagem não verbal refere-se a imagens, ilustrações, símbolos, etc. Existem textos multimodais, aqueles que possuem estas duas linguagens em seu interior. A tira é um texto multimodal, assim como a capa de revista, a charge, o guia de viagem e tantos outros. Por que multimodal? Porque ele tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Imagine que você esteja fazendo uma viagem de carro, certamente já deve ter visto espalhadas pelos acostamentos das rodovias aquelas placas informativas de trânsito, como essa aí, embaixo. Muitas delas não possuem texto escrito. É o caso de uma especial, aquela em que se vê uma imagem de um animal. Essa que eu estou mostrando a vocês. Normalmente um veado, né? Essa que está aí não é um veado, mas é normalmente um veado, a placa que a gente vê. Numa posição de movimento. Na mesma hora você vai, provavelmente, reduzir a velocidade, pois a leitura que faz é a de que naquela região existe a possibilidade de que algum animal cruze a pista e provoque um acidente. Isso comprova que a linguagem não verbal também possibilita que a interpretação aconteça. Na verdade, no Enem, você vai se deparar com vários textos multimodais, nos quais imagem e texto escrito vão se unir com a intenção de comunicar algo, certo? Intertextualidade cobra muito no Enem, a intertextualidade. Então, o que é isso? Trata-se do diálogo entre textos. Ela pode ocorrer nos mais variados gêneros. Você já viu aquela tira em que a Mônica se olha no espelho e pergunta se há alguém mais bonita que ela? O espelho, obviamente, não a responde e ela sai por aí com a afirmação: quem cala, consente. Este é um claro exemplo de intertextualidade, com o famoso Contos de Fadas. Outro caso conhecido é a célebre música Monte Castelo, por meio da qual a banda Legião Urbana faz referência a passagens bíblicas presentes em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Na verdade, quem já leu a Bíblia deve ter passado por essa passagem. Ao soneto número 11 do português Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. Isso, um romance, né? Um poema que Camões recita. Então, veja bem. E a cidade de Monte Castelo, na Itália, onde brasileiros lutaram durante a Segunda Guerra. Esta foi a forma perfeita de se falar sobre amor e guerra, dos aspectos tão diversos. Intertextualidade é isso, um diálogo entre textos que nos ajuda a construir os seus sentidos e nos leva a interpretar, inclusive, o mundo que nos circunda. Outro assuntozinho que cai bastante, que vocês têm que ter cuidado, que a gente já viu isso, é bom vocês revisarem, estudarem. Gêneros textuais. Vamos falar um pouquinho deles. Como já mencionei no outro post, os gêneros textuais nascem das nossas necessidades interacionais de intenção. Veja bem, eles possuem características próprias para atender às demandas dos cidadãos e se estruturam a partir de tipos textuais. Vou citar alguns exemplos para facilitar a compreensão. Olha lá. A receita culinária possui uma intenção específica, que é instruir o leitor a cozinhar determinados tipos de pratos. Para tanto, usa a tipologia injuntiva, com base em verbos no imperativo, que é em ordem, justamente para orientar, passar comandos, levar o leitor a um resultado adequado acerca do que deseja cozinhar. Não é verdade? O romance possui a função principal de entreter, de provocar catarse, de gerar aquele prazer no leitor diante da estética ou da beleza da história em si. Sua tipologia é a narrativa, visto que apresenta um enredo, com personagens, espaço, tempo, cronológico ou psicológico e etc. Nós estudamos isso também, né? Sobre os poemas, sobre a estética dele, dos romances. O artigo de opinião procura persuadir, o nome já diz, artigo de opinião, persuadir, convencer, mostrar o ponto de vista de seu autor ou autora sobre determinado assunto. A tipologia é argumentativa, pois há necessidade de se defender a tese colocada.
Olhando deste modo, parece simples perceber que os gêneros textuais possuem funções determinadas de acordo com as intenções de seus autores, não é mesmo? E aí então, dá para entender? Vamos lá. Outra característica que nos chama a atenção é a variação linguística, gente, que ele preza muito no Enem, certo? A variação linguística traz um panorama geral acerca das mais diversas formas em que nossa língua se apresenta nesta imensidão chamada Brasil. Uma língua pode variar de acordo com diversos fatores. Eles podem ter a ver com escolaridade, região onde cada falante vive, grupos sociais aos quais o falante pertence, idade, sexo, dentre tantos outros. É importante salientar que o Enem reconhece e respeita estas outras formas. Afinal, não podemos imaginar que nossa língua se resuma à variedade padrão, não é verdade? Não é mesmo? Não usamos e nunca usaremos todas as regras o tempo todo. Nem mesmo os professores de língua portuguesa fazem isso para se comunicar. Reconhecemos que a língua é mecanismo vivo que está em constante transformação. Prova disso é o fato de que os falantes de Portugal têm um outro português, né? Não é isso? Os portugueses têm eles falam português, mas tem aquele falar totalmente diferente. Quem já viu um português falar, já entende que é totalmente diferente. Com vocabulário diverso, com suas próprias peculiaridades. Nós somos falantes do português brasileiro, certo? Nosso jeito, nosso sotaque. E a gente nordestino mais ainda, né? Temos um falar diferente, vamos dizer assim. Outra coisa que é cobrada também é análise do discurso. O que é isso? Análise do discurso considera a presença de ideologias em um texto a partir das estruturas estabelecidas no momento da sua tessitura, da sua construção, vamos dizer assim. O que acaba por mostrar que não existe neutralidade na escrita. Assim, acabamos analisando também os sentidos de um texto, a forma como eles podem mudar a depender do contexto e dos interlocutores, a mensagem que se deseja transmitir, dentre outros aspectos importantes. É possível, por exemplo, perceber quando um discurso é racista, homofóbico, machista, de esquerda ou de direita, através das escolhas vocabulárias por parte do autor, do modo como ele se posiciona, de maneira como estrutura suas afirmações. Não é verdade? Vamos lá, continuando, gente. E outra que é muito cobrado também é a nossa linda e belíssima literatura. Eu já falei um pouquinho de literatura com vocês, já nas aulas passadas, se vocês verem. Tem assunto lá na nossa Google Class, nossa sala de aula virtual de literatura. É só vocês pesquisarem e dar uma olhada lá que tem. Então, literatura é quando o assunto é literatura no Enem, precisamos considerar as correntes literárias que influenciaram a produção nacional dos últimos anos. Vou deixar uma relação das principais para você refrescar sua memória. Veja bem, não custa nada lembrar também que em meu canal no YouTube temos vídeo aula muito bacana sobre o assunto. Não é verdade? Não perca. Você volta lá no canal do YouTube e a gente vê tudo isso. Quinhentismo. Então, o quinhentismo é de 1500, uma das principais características é a Carta de Perovais de Caminha, chegada dos portugueses ao Brasil, jesuíta no Brasil. A gente já viu isso também. O barroco, a gente já falou isso nas aulas, rebuscamento, o exagero, poesia de Bento Teixeira, Gregório de Matos, Boca do Inferno, lembra? Quem estudou comigo os anos anteriores, a gente leu esse poema, Boca do Inferno, a gente até ensinou com alguns alunos. Eu acho que alguns de vocês lembram. O arcadismo, que é o bucolismo, a simplicidade, natureza, Basílio de Gama, Uruguai. Olha o livro Uruguai, quem lembra desse livro? A gente já falou dele também. Romantismo, emoção, subjetivismo, Gonçalves Dias, a primeira geração, nós estudamos isso. Álvares de Azevedo, segunda geração, estudamos também. Castro Alves, terceira geração, está até no livro de vocês de primeiro e segundo ano, se eu não estou enganado. O realismo, Machado de Assis, a gente fala muito dele. Questões sociais, crítica à burguesia.
O naturalismo, de Aloysio Azevedo, que tem o livro chamado Mulato, ligado ao realismo como uma continuidade dele. Parnasianismo, Olavo Bilac, arte pela arte, precisão. O simbolismo, Cruz e Souza. Sinestesia, musicalidade, quando é o som de música que você... A sinestesia é isso, é aquele som musical, certo? Pré-modernismo, Euclides da Cunha, conservadorismo, liberalismo. Modernismo, Semana da Arte Moderna, Oswaldo de Andrade, a primeira fase, Era Vargas, Graciliano Ramos, segunda fase, redemocratização, ditadura militar, João Cabral de Melo Neto, terceira fase. Isso tudo a gente tem que revisar, gente. Aqui está os principais assuntos que caem. É bom vocês darem uma lida, certo? E eu tenho muita coisa no YouTube, na sala do Google, falando sobre esses temas da literatura, certo? Então vamos lá. Outra coisa que é cobrada, esse é fato, né? É o domínio da norma culta. Impossível resumir todas as regras gramaticais em um post apenas. Mas vou citar aqui as áreas que devem ser estudadas. Meu canal no YouTube tem muitas aulas bacanas a respeito, né? Você sabe disso. Fonologia. Estuda os fonemas, as representações dos sons. Os fonemas são unidades mínimas de representação. Dentro desta área, podemos analisar a pronúncia e suas variações. A morfologia, que eu falo tanto, que eu prego tanto, que essa é a base da língua portuguesa. A morfologia, que é as classes de palavras. Na verdade, estuda a estrutura das palavras, a maneira como elas flexionam, a que classe pertence, dependendo da função exercida. Exemplo, as palavras classificadas como substantivo têm a função de nomear seres com existência própria ou não. A sintaxe, que a gente estuda também no segundo ano, tem a introdução no primeiro ano, que é a análise e função das palavras dentro da oração, que é conhecida também como a semântica, não é isso? Além do funcionamento dessas orações, das relações que estabelecem entre si. Outro ponto, vamos agora entrar em outro ponto, é coesão e coerência textual. Além dele cobrar da redação, esse carinha aqui, ele cobra de vocês essa coesão e coerência na leitura dos textos que eles colocam, das pegadinhas que eles colocam, certo? A coesão textual diz respeito à organização das informações no texto. Um dos principais mecanismos de coesão de respeito é evitar a repetição de palavras, como eu já falei. Repetição de palavras, frases, etc. Para isso, é importante ter domínio de recursos catafóricos ou anafóricos, que vem antes ou depois das palavras, para a gente poder substituir. As substituições ou elipses ajudam a tornar o texto mais claro. Vejamos um exemplo. Observe a frase a seguir. João comprou uma bicicleta e João mostrou a bicicleta para a mãe. Tá vendo que usou os conectivos, substantivo, verbo, tudo direitinho? Agora veja bem. Fica nítido o problema da repetição, não é mesmo? Então, olha só, eu poderia passar essa mesma informação sem precisar repetir palavras. Isso é a coesão. Ela dificulta a leitura. Vamos reescrever o fragmento, para fazendo ele melhor compreensível sem precisar escrever tanto. João comprou uma bicicleta e a mostrou para a mãe. Olha só como ficou melhor, ficou menor e ficou compreendido, sem precisar você fazer. João comprou uma bicicleta e João mostrou a bicicleta para a mãe. Precisa repetir tanto? Não. Então vamos lá. Perceba que fizemos uma elipse, excluindo a segunda ocorrência do nome João. E usamos um pronome oblíquo a para fazer referência à bicicleta, sem precisar repetir a palavra. É disso que se trata a coesão textual, uma forma de deixar o texto organizado a fim de facilitar a leitura. Já a coerência diz respeito ao sentido dos textos. De nada adianta as informações estarem organizadas se não fazem sentido para o leitor. Isso mostra que coesão e coerência devem caminhar juntas. Imagine-se diante de uma placa informativa na fachada de um restaurante com a seguinte informação: aberto todos os dias, exceto nas segundas-feiras. Aí você diz, hã?
E a coerência? Que a gente já viu essas placas, né? Esses enunciados nessas paredes que às vezes coloca. A gente já encontrou alguma dessas, eu mesmo já encontrei. Faz sentido para você? Como pode um restaurante abrir todos os dias se não abre durante as segundas-feiras? Como este exemplo, observamos um caso de coerência, não é verdade? Em que as informações não foram exploradas. Outro dia também encontrei uma que falava assim, a mulher toda bronzeada, a imagem tinha bronzeamento artificial, totalmente natural. Aí eu, hã? Se é artificial, não é natural. Cadê a coerência da informação? Isso é coerência, certo, gente? Então, esses, gente, foram os principais assuntos que mais recorrentes do Enem. É o que cai com mais frequência. Então, se vocês puderem voltar o vídeo, pegarem o material que eu vou deixar lá na sala de aula, em PDF, para vocês estudarem, dar uma lida e quiser pesquisar mais coisas e se basear em cima desse assunto, vai ajudar bastante, certo? Que o Enem praticamente é em cima disso. Certo, pessoal? Então, vou deixar aqui um abraço para vocês. Muito bem, pessoal. Com este resumão, você pode relembrar algumas informações importantes que certamente te ajudarão durante as provas que se aproximam. Abraço e bons estudos. Não esquece de curtir. Se não segue o canal, segue lá, né? Se inscreve. Aí tem o meu Instagram também. Um abraço a todos e mais na frente a gente se encontra. Abração.